Bom dia a todos. A leitura hoje, antes do nosso estudo, é do livro Vinha de Luz, sobre o tema Obediência Construtiva. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas para que lhe sorvamos o conteúdo de sabedoria. No versículo sobre a nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso, o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade da sua fé. Não se afirma detento dos romanos e nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes e nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados e não relaciona lamentações. Compreendendo que permanece a serviço do Cristo e consciente dos deveres sagrados que lhe competem, dar-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. A simples frase demonstra-lhe a elevada concepção da obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará uma expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis e servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho de um mundo melhor. Senhor, hoje, amigo, é um daqueles dias que voltamos ao passado para lembrar de Ti. Tão raro em nossas vidas termos um instante, um momento para parar e pensar, para trazer ao nosso dia a dia as lembranças dos Teus ensinamentos, para buscar reviver em nossa mente aqueles momentos sublimes, os Teus exemplos. Hoje, amigo, é um desses dias. E como naqueles dias longínquos, quando você estava conosco, rogamos a Ti a Tua paz, para que esse nosso encontro, preenchido pela Sua paz, possa ser absorvido não somente no campo da audição, mas da compreensão dos Teus ensinamentos. Possa, Senhor, a Tua luz, na figura desses Teus mensageiros de sempre, estarem presentes, para que por breves minutos tenhamos aquela certeza de que Tu
está aqui conosco novamente, como você mesmo disse. E onde houvessem 2 ou mais, você aí estaria. Para que em cada instante, em cada segundo, tenhamos um encontro contigo, aliviando as nossas dores, pacificando as nossas aflições, as nossas angústias, iluminando as nossas mentes e os nossos corações. Que assim seja. Aqueles dias inesquecíveis para nós sempre, que estamos tão distantes da época de Jesus, trouxeram ensinamentos que ainda hoje temos grande dificuldade de observar e assimilar. Talvez seja porque a nossa sociedade sempre nos coloca para o orgulho, para o egoísmo, distanciando muitíssimo dos ensinamentos de Jesus. 4 foram os evangelistas. Conhecemos bem a história deles. Mateus trazendo, de certa forma, os ensinamentos de Jesus. Ele se sensibilizava muitíssimo com o que Jesus trazia falado. Marcos não acompanhou. Era um jovem, filho de Maria Marcos. Esteve um ou outro momento com Jesus quando ele ia na casa de Maria Marcos em Jerusalém. Aqueles momentos foram momentos muito sublimes, pois um instante com Jesus servia para transformar a vida, a existência de uma pessoa. Mas era muito jovem. A mãe dele que colocou ele lá na casa do caminho, como as mães hoje, como as mães sempre. As mães e aquela preocupação, os pais também, né? Mas as mães e aquela preocupação de oferecer o melhor, espiritualmente falando, aos seus filhos. E Maria Marcos coloca João junto a Simão Pedro. E Simão é quase Jesus. Depois que Jesus partiu, as pessoas viam em Simão quase um Jesus. E João Marcos foi aprendendo aqui, ali, até que em Roma pedem a ele para escrever o Evangelho. Umas anotações. As memórias de Simão Pedro, riquíssimas sobre Jesus. Vem o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Lucas foi muito diferente. Era Paulo quem tinha uma ideia, um pensamento de buscar as anotações de outras personagens que não estavam anotados no Evangelho de Mateus, dos ensinamentos. Personagens como Maria de Magdala, como Maria de Nazaré. Era necessário trazer essas anotações, esses apontamentos para a posteridade. Ele próprio, Paulo, esteve conversando com a Maria de Magdala, ficou impressionado com tantas informações que ela trazia sobre Jesus do ponto de vista dela, do ângulo da visão dela, e que eram grandes ensinamentos. Nasce então, a serviço de Paulo, da inspiração de Paulo, o Evangelho de Lucas, que era grande amigo de Paulo, e traz as anotações de pessoas que estiveram com Jesus e estiveram sublime, se transformando. Mas ainda não era tudo. Havia um outro evangelho a ser escrito, era de João, evangelista, que desde o início já esteve sensibilizado, muito jovem, sensibilizado e envolvido com as questões elevadas. Acompanhava João Batista e depois acompanha Jesus. Tinha um ângulo de Jesus totalmente novo e diferente. O ângulo do comportamento de Jesus, como ele se comportava nas festas, com as pessoas, nos lugares. Vem as bodas de Caná, vem a festa dos tabernáculos, Páscoa. Era o comportamento de Jesus. Mas nem tudo isso bastou. Nem tudo isso basta. O próprio João fala
para que tenhamos Jesus em plenitude em nossa vida. É algo, digamos, impossível mesmo, a não ser que estejamos com Ele do lado. Mas temos no Evangelho riquíssimos tudo de que precisamos, qualquer ângulo que possamos pensar e extrair para o nosso dia a dia. A nossa sociedade, por exemplo, é uma sociedade orgulhosa. O orgulho é cultuado e cultivado como se fosse uma coisa de excelência. As pessoas têm que crescer, têm que ter ambição. Você vai para um trabalho, como é que você não tem ambição? Você não tem ambição? Não serve. Na sociedade você tem que buscar as questões de orgulho, tem que se colocar orgulhoso. É como se fosse uma febre. Tudo te remete, te constrange, te convida para que você seja assim. Mas o Evangelho é diferente. O Evangelho é diferente. Mateus anota, no ângulo que nós vamos buscar para o nosso estudo, uma situação muito interessante de Jesus. As recomendações dele nos ensinamentos diante do orgulho. Como devemos ser, como devemos pautar o nosso caminho. É colocado como digamos assim, o ensinamento mais sublime do Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha. As bem-aventuranças e depois os vários ensinamentos de Jesus para que pudéssemos alcançar a redenção, a iluminação, para que saíssemos da situação enferma e difícil que nos encontramos, de dor, de sofrimento e de tudo mais. Ele começa o sermão falando, escrito no Evangelho de Mateus, bem-aventurados, em algumas traduções, os pobres de espírito, em outras traduções, os humildes de espírito. Fiquemos com os humildes de espírito, porque a humildade é tão desconhecida. A humildade é tão desconhecida no nosso dia. Vamos ao dicionário. O dicionário não sabe o que é humildade. Mas não pode saber. Humildade não existe. Ela é uma virtude apagada, muito difícil de ser encontrada, de ser vista. Então a humildade é a pessoa que é pobre. Tem dinheiro, é miserável, é uma pessoa humilde. Olha como fulano é tão humilde, mora naquela casinha miserável. Mas a humildade não é miséria, nem pobreza, nem falta de dinheiro. Não. Há humildes ricos e há humildes pobres. Não está na condição exterior. Não está na condição exterior. Não está na falta de recursos. Não está na falta de recursos. Nem recurso. É um sentimento. Assim como a caridade, assim como a fraternidade, assim como a generosidade. É um sentimento elevado. O maior dos sentimentos. Humilde espírito. A humildade, de fato, como sentimento do espírito. Está perfeita essa tradução. Porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus não existe. Mas digamos que é o local mais elevado que tem do lado de lá. Está ótimo, está excelente, é exatamente isso. Vamos entender. Jesus coloca 3 ensinamentos que nós vamos nos colocar de base para entender a humildade. Num ele fala que não devemos tocar a trombeta. Tocar a trombeta é algo ruim. E o que é tocar a trombeta? Para nós é estranho. Ninguém fica tocando a trombeta aqui no meio da rua. Nós nem temos trombeta, só orquestra. Mas à época existia a trombeta. Na cultura hebraica
Eles moravam em vilas, em aldeias, em cidades. Chamaram a atenção de todo mundo. Existiam 2, 3, 4 pessoas incumbidas de tocar a trombeta, literalmente. Eles subiam ao ponto mais alto, pegavam a sua trombeta e tocavam, para que todos parassem o que estavam fazendo e olhassem para eles, e era uma notícia sempre importante. Sempre importante. Não devemos tocar a trombeta. Não devemos tocar a trombeta. Não devemos chamar a atenção. Numa sociedade como a nossa, passemos o olho por alguns minutos. Nós temos aquela invenção chamada moda, que não tem nenhuma outra funcionalidade senão chamar a atenção. A pessoa veste a roupa da moda. Para quê? Para cobrir o corpo? Não. Para que o outro olhe, para que o outro seja chamado a atenção. Nós temos os nossos pertences, as joias, as questões de utilidade normais, como carro. Tudo é feito e baseado no contexto para chamar a atenção. Nós mesmos nos colocamos dessa forma na sociedade. Nós mesmos buscamos isso. Mas não queremos falar dessas questões exteriores que são muito óbvias, muito claras, que estão muito distantes do ensinamento de Jesus. Natural que quem se porta dessa forma e que quem cai nesse engodo que a sociedade traz. Imagine numa colônia. Fulano, você está na moda. Essa roupa é quem fez. Está na moda. Nossa, imaginem se tem um estilista em nosso lar. Acho que não. Então, esse contexto muito interessante devemos trazer para a nossa sociedade. Porque quando chegarmos do lado de lá, vamos estar acostumados ou não com a situação que nos é convidada. Mas as questões exteriores são muito claras. Muito claras. Onde chamamos a atenção por conta da vaidade. Filho do orgulho. Olha ele aí. Olha ele aí na nossa sociedade. Mas queremos falar das questões mais profundas. As questões psicológicas, as questões comportamentais. E hoje o psicológico grita em nossa sociedade. Ontem mesmo eu estava assistindo um programa passa de excelência sobre um assunto. E passou um comercial interessante, vamos dizer assim. Infelizmente, lamentável, mas interessante comercial. Não um programa que eu vá assistir, mas das pessoas que fizeram tatuagens e se arrependeram. Não gostaram da tatuagem. Deu errado. Alguma coisa deu errado. E pelo que passava no comercial, deu muito errado. E elas falavam, aqui, uma ali, e a outra falou assim, eu sou assim. Eu gosto de chamar a atenção. Sim. Natural. Uma análise muito superficial. A proposta é de chocar, de chamar a atenção, de trazer, de alguma forma, um contexto nesse sentido. Mesmo as escondidas, sim, é necessário avaliar, observar, analisar. Mas o contexto psicológico e comportamental que nós queremos trazer não é esse. Porque esse ainda é fácil da gente observar que a pessoa quer chamar a atenção, ou eu quero chamar a atenção. Não. É outro. Lembremos de Maria. Maria de Nazaré. O Evangelho de Lucas é o único que traz um momento muito peculiar, como falamos, da entrevista, entre aspas, da conversa de Lucas com Maria de Nazaré, buscando informações para o seu Evangelho. É interessante, porque as informações não são. Nós lemos e relemos o Evangelho procurando algum fato que pudesse trazer algo sobre Maria de Nazaré e não encontramos. Maria fala sobre Jesus.
Ela não chama a atenção para si. Mas ela é a mãe de Jesus. Há um certo ar em torno dela. Não é qualquer mãe, não é qualquer mulher, é a mãe de Jesus. Ah, o tom, a atmosfera. Mas ela não é assim. Durante a gravidez, Maria experimentou algo que é inimaginável e impossível de mensurar. O que ela, no íntimo, experimentou com a luz de Jesus. Mas o mais impressionante não é o que ela experimentou e ela falou. Não falou. Não, o mais impressionante não é isso. O mais impressionante foi o que aconteceu. Os fenômenos se multiplicavam. Dizem os benfeitores de nossa casa. Aonde Maria ia, a luz chegava primeiro. Tamanha a irradiação da luz que vinha dela quando grávida. E se tinha alguém doente, ela nem precisava fazer nada. Espontaneamente, a cura se fazia, tal e qual conforme Jesus, quando estava encarnado. Se ali naquele cenário acontecia a depressão, sim, a depressão é uma doença moderna, mas existe desde sempre. O nome só que foi colocado há pouco tempo, e as pessoas se deprimiam, muitos se colocavam numa situação tão triste, tão profundamente triste, como Deus não gostasse deles, como se tivessem sido renegados por Deus. Era uma depressão muito profunda. E Maria ia na casa dessas viúvas, desses órfãos. Era a luz que se expandia. Eles se renovavam, se revigoravam. Começava a ter uma visão diferente da vida e forças para seguir os passos no que deveria passar. Maria era aonde ela estava. E foi assim por 9 meses. Não há um único tio, uma única vírgula, um único traço sobre a vida de Maria. Impressionante. Que nem mesmo quando ela estava ao lado de Jesus, caminhava ao lado de Jesus, sem chamar a atenção. Sem chamar a atenção. E era um dos espíritos mais iluminados, junto com Simão Pedro, ao lado de Jesus. Não chamava a atenção, nem de forma exterior, pelo que ela se pautava, se produzia, nem de forma interior, pelo que ela era. Luz, mas mesmo assim não chamava a atenção. Mas mais impressionante ainda, que depois em Éfeso, ela vai morar com João, o evangelista. E mesmo assim, as pessoas indo àquele casebre, aquela casinha simples, com aquela vida simples em Éfeso, as personagens que vão estar sendo relatadas na história é Paulo de Tarso, passa em Éfeso, e João Evangelista, porque estava em Éfeso, ali trabalhando a serviço do bem. Nenhum relato daqueles que foram até Maria, como mãe de Jesus, buscar o socorro para as suas dores, tal e qual faziam em busca de Jesus. Muitos à época entendiam Simão como Jesus, como a presença viva de Jesus. Mas muitos e muitas, as mulheres principalmente, iam até Maria para buscar com ela, vendo-a como a figura de Jesus, os ensinamentos, a luz para o seu dia a dia. Nenhum relato
de nenhuma pessoa, nenhuma das mulheres, nenhum dos aflitos, porque ela nunca chamou a atenção. E para que fique ainda mais vivo e transcendente o ensinamento de Jesus que não devemos tocar a trombeta diante de nós, Maria era, depois que Jesus desencarnou, médium de Jesus. Em vários momentos naquele casebre, sentada e servindo, fazendo uma comidinha tão simples para dividir a mesa daquele que conversava com ela, aflito, angustiado, doente, preocupado. Ela ali já não falava. Era Jesus quem falava por ela. Impressionante o fenômeno existir e ninguém, absolutamente ninguém, ter registrado o fato. Impressionante. Como podemos levar a fundo e profundo o ensinamento de jamais chamar a atenção para nós. E era a mãe de Jesus. Mas não foi somente não tocar a trombeta que ele falou. Jesus ensina todo um ensinamento. Suas palavras, seu exemplo, seu comportamento, tudo nele respira, vibra, exala ensinamento. Mas Mateus anotou os ensinamentos falados. E outro nos chama a atenção. Aquele que seja o maior, seja o menor. As traduções falam aquele que quer ser o maior, mas é estranho, né? Jesus falar que alguém vai querer ser o maior, pelo amor de Deus. Aquele que seja, aquele que esteja o maior, esteja na condição acima, seja o menor. O próprio Jesus é o exemplo luminoso de todos esses ensinamentos, particularmente nesse, porque depende de ângulos a humildade. A humildade de Maria seria a humildade de uma mãe. Uma humildade de excelência, mas na condição materna. Essa humildade que Jesus relata seriam aqueles que estão na posição de líderes. Ou, melhor dizendo, do que as pessoas veem como líder, tal e qual um Ananias. O Ananias é aquela pessoa dócil, aquele bom velhinho que queremos todos estar perto, ali ouvindo, aquele bom velhinho. Hoje em dia ainda tem os bons velhinhos também. Ó, o Papai Noel vai chegar daqui a pouco. Tem os bons velhinhos, as boas velhinhas também. Não está em falta no mercado, não. Ainda temos. Então, era aquele bom velhinho. E quando ele vai naquele momento da cruz, vê Jesus na cruz, aquilo fala muito alto para ele. Há momentos na nossa vida que um fato, uma circunstância, um acontecimento fala alto. E aquele momento falou muito alto para ele. Ele olhou Jesus e se sensibilizou com aquele olhar, com aquela doçura, com a meiguice, com a energia de Jesus. Foi procurar Simão, porque viu em Simão a continuidade de Jesus. Alguns viam. Era natural. Você olhava para Simão, olhava para Jesus, Simão, Simão, Jesus, era quase irmão gêmeo. E aí foi até Simão. Junto com Simão fundaram a Casa do Caminho. Foram até Jope. Fundaram a casa de Jope. Ananias estava ali naquele cenário, junto com Simão. Mas, natural, aprendendo. Até que chega o momento de ele partir. Paulo de Tarso, como sabemos, empreendeu uma perseguição. E ele vai partir. Ele vai sair. Ele vai para outros lugares para levar a mensagem do Evangelho. É curioso o fato. Ele vai a Damasco, chega em Damasco e organiza uma reunião do Evangelho. Um famosíssimo hoje, Evangelho no Lar,
onde a gente senta à mesa para falar de Jesus, sem se preocupar com a hora, claro. Com um sentimento aberto, livre, buscando os ensinamentos do mais alto. E é interessante observar, dizem os benfeitores da nossa casa, que naquele instante onde Ananias está sentado à mesa, falando do Evangelho, as pessoas estão ali conversando com ele do Evangelho. Se chegasse alguém e tentasse identificar quem era o responsável por aquela reunião, não conseguiria. Não conseguiria. Porque jamais em Ananias a postura, o sentimento de ser o maior. Mesmo os outros o vendo como responsável, como líder, jamais ele se colocou e se pautou dessa forma. Impossível a quem chegasse conseguir identificar que Ananias era o responsável pela reunião do Evangelho que se fazia. E logo depois, como nós sabemos, ele orando por Saulo. Orando por Saulo. O Evangelho não conta isso, mas é a realidade. Ele está em sua casa. Está fazendo uma oração por Saulo de Tarso, que estava... É Paulo de Tarso. Era nesse momento Saulo de Tarso. Estava se encaminhando para matá-lo. Ele está orando a Jesus, pedindo por Saulo. E é quando Jesus aparece. Fala com Ananias. Já aparecer já estava bom, né? Mas ainda falou com ele, envolveu, sentou, uma conversa, um chá. E aí foi Ananias com Jesus do lado. Com Jesus do lado. Para oferecer o passe a Paulo de Tarso. Agora, já não mais Saulo. E transformar a vida dele. Continuou Saulo lá junto com Ananias. E logicamente, ao ver Ananias como seu salvador, aquele que trouxe a visão, não somente física, porque Ananias tinha algumas anotações do Evangelho de Mateus e entregou a ele, mais que isso, tinha de cor todos os ensinamentos de Jesus, trazia no seu coração e na sua mente esses ensinamentos, mais que na sua alma, porque vivia o Evangelho. Não vamos ver em nenhum momento Ananias, mesmo Paulo vendo como maior, mesmo Paulo o vendo como um líder, mesmo Paulo o colocando como a pessoa que deveria direcionar a sua vida, mesmo assim, ele não se sente dessa forma. O humilde não se sente maior. Não se sente. Ele não se vê, mesmo estando nessa circunstância, não se sente. Tal e qual aconteceu em Assis. Tal e qual aconteceu em Assis. Aquele jovem que todos observavam, que todos conheciam na cidade de Assis, ficou louco. Ficou louco. Porque agora vive no Vale dos Leprosos. Pode isso. Ele que tinha dinheiro, que tinha recursos, que tinha tudo. Louco. Vive agora no Vale dos Leprosos. E podemos vê-lo a qualquer momento do dia. Olha ele passando ali, pegando aquelas pedras, com aquelas roupas. Ele que andava com as roupas do seu pai, agora anda com as roupas igual dos leprosos. Daqui a pouco vai ter lepra também, porque já é um leproso esse rapaz. Já é um leproso. Mas dois jovens, passado alguns meses, viram que Francisco não era louco. Estamos na Idade Média, em 1200. Francisco não era louco? Não era louco. Desde sempre parece que quem é louco e quem é contra o Evangelho e não segue é o normal. É uma coisa curiosa, mas até os dias atuais é assim. A pessoa segue o Evangelho, é louco, é fanático. Vê que é fanático? Só pensa nisso, só fala nisso, é o dia inteiro. Isso, Deus me livre. É fanático, é louco.
Desde sempre é assim. As pessoas que promovem, que querem, que sensibilizam, que buscam o bem, são as loucas. As pessoas que querem, que promovem, que sensibilizam com a matéria, com nada, são as normais. Natural. Não estamos em Júpiter. Em Júpiter é o inverso. Em Júpiter é diferente. Mas como estamos na Terra, temos que entender que é natural. É natural. E o Francisco era um louco. Louco. Mas dois jovens não achavam assim. Não achavam que ele era louco. Conheciam ele da época que ele era uma pessoa normal para os outros. Normal. Fazia as coisas que a sociedade quer, então é normal. Faz as coisas que Jesus quer, é fanático. Tá entendido? Então foram lá até ele, no Vale dos Leprosos, sensibilizados. E conversaram com Francisco. Francisco, o que você faz? Eu ajudo os meus irmãos, os leprosos. Olha, eles não têm ninguém. E não podem nem entrar na cidade para pegar os restos, porque se entram na cidade, os sininhos, né, são tocados e eles podem ser maltratados. Ficam aqui para morrer de fome ou de doença. São meus irmãos. Jesus fala que devemos ajudar o nosso próximo, devemos socorrer os aflitos, devemos... Ele estava cheio, pleno, envolvido com Jesus. Antes já estava, e ali mais ainda. Os dois jovens vêm, se sensibilizam com a proposta de Jesus. A proposta é de Jesus, não é de Francisco. É de Jesus. Eles sensibilizam-se e querem seguir Jesus. Mais dois louquinhos na cidade. São três agora. 3 louquinhos na cidade. A loucura está se expandindo, é contagiante. Uma semana depois vem um quarto louco, Egídio de Assis. O primeiro foi Pedro Catani com Bernardo Quintavalle. Egídio chega uma semana depois, vendo os dois louquinhos, Pedro e Bernardo saindo de Assis felizes, ele se sensibiliza, eu quero essa loucura também. Eu quero seguir Jesus também como vocês seguem. E a loucura se espalhou pelo mundo todo. Mas voltando a Francisco, eles o viam como líder, como maior. Era assim que observavam Francisco. Francisco, para onde iremos? Francisco, o que faremos? Francisco, meus irmãos. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Vamos seguir a Jesus. O que fazer? O que Jesus recomenda. Como? Como ele escreveu no Evangelho. Quando? Está escrito no Evangelho. Vamos ver. E em todos os momentos, em todas as situações, Francisco se ausenta, se retira das circunstâncias de líder. Ele não se sente líder, não se sente melhor, maior ou qualquer coisa que seja. De tal forma é esse sentimento em Francisco que quando pedem, mais que pedem, constrangem, é necessário estabelecer como uma ordem. Como uma ordem. Veio do bispo a colocação e era necessário ao Papa. De tal forma Francisco vive esse sentimento. E o nome da ordem é Irmãos Menores. Menor do ensinamento de Jesus, de ser o menor. Ele vive esse ensinamento. E de tal forma é isso que se exterioriza em tudo que ele faz na vida, até mesmo no nome da tal ordem que ele, de todas as maneiras possíveis, tenta não se colocar, não ser visto e não ser feito como líder. Tudo na ordem é buscado dessa forma para que possa viver plenamente o ensinamento de Jesus de ser o menor. Mas Jesus não deixou somente 2 ensinamentos. São muitos. Precisaríamos de 300.000 horas para falar tudo sobre a humildade. Há um terceiro ensinamento muito interessante.
se a mão direita fizer algo no bem, de tal forma seja que não saiba a mão esquerda, meu Deus. Se apagar diante de todo o bem que faz, de tal forma que uma mão não seja consciente do que fez a outra mão. Se apagar diante do bem que faz. Tão difícil. Os ensinamentos de Jesus buscam tanto de cada um de nós para que possamos sublimar, alcançar a nossa redenção, fazer a nossa reparação, mas mais que isso, caminhar para a nossa iluminação. Se apagar. A época dos profetas é uma época singular, porque os profetas são médiuns de Jesus, com uma questão de pouco tempo antes dele encarnar, né? 100, 200, 300, 1500 anos antes de Jesus encarnar, eles mediunizam Jesus. Tudo bem, é muito tranquilo. Hoje, para um médium, mediunizar o benfeitor é um exercício tremendo, é um sacrifício. Anos se envolvendo, buscando, trabalhando, se esforçando, se dedicando, e consegue se envolver com seu benfeitor e trabalhar no bem. Eles eram médium de Jesus. Uma coisa muito natural, muito tranquila, né? Todo mundo sabe a complexidade que é isso. E eram médium antes de Jesus encarnar. Como? Que coisa impressionante. Já eram elevados, elevadíssimos, antes de Jesus encarnar. Sofonias é um desses. É um desses médiuns. O Reino do Norte já tinha sido invadido. Já tinha sido invadido. Israel tinha sido invadido. Judá ainda não. Mas o Evangelho estava tão, digamos assim, mas o Evangelho não chegou. Calma, estamos falando de 600, 700, 750 anos antes de Jesus. Mas o Evangelho sempre existiu. Jesus sempre trouxe os seus ensinamentos através daqueles que o mediunizavam. Moisés, Elias, Eliseu, Amós, Micaías, os profetas, sempre trouxeram algo do Evangelho. Jesus é o Evangelho vivo, mas os profetas sempre trouxeram algo. Então o Evangelho, vamos colocar assim, necessitava naquele momento ser reavivado. As pessoas esqueceram os ensinamentos que vieram por Moisés, Elias, Eliseu, Micaías. Esqueceram. As pessoas estavam, vejam só, muito materialistas. Olha só, que tão estranha pra gente, né? As pessoas estavam assim, naquele tempo, 700 anos antes de Jesus, estavam mais para as questões da vida, para as coisas mundanas. O que tem importância é festa. Tem festa hoje? Festa dos tabernáculos. Oba! Festa. Festa da Páscoa. Oba! Festa da colheita. Oba! Era tão distante dos nossos dias isso, né? 700 anos antes de Jesus é muito distante. Nossa sociedade hoje é muito diferente. Aprimorou muitíssimo as festas. Estamos hoje com muito mais festas do que aquela época. E temos um cenário, nossa, eles nem imaginam o nosso cenário de materialismo e de coisa nenhuma. Nossa Senhora, dá para ficar a vida inteira sem fazer nada, só mergulhado no materialismo e coisas nenhuma, todo dia. Maravilha, eles nem imaginam, né? Então, naquele período, Sofonias veio com a missão de trazer um avivamento do Evangelho. Era necessário. Jesus sempre envia seus mensageiros. Nunca nos deixou órfãos. Nunca. Sempre envia seus mensageiros. E Sofonias veio. Mas é aquela mediunidade tão suave, tão sutil que é impossível de ver. Ele ia às casas das pessoas, era convidado, a questão da hospitalidade hebraica é muito forte. Então ele ia para uma vila, hospedado numa casa, falava dos ensinamentos do Senhor, porque naquela época Jesus não tinha nome ainda. Tinha um nome, Jeová, que era o considerado Deus dos hebreus, mas era mais conhecido como o Senhor. E eles falavam, o Senhor falou isso, o Senhor ensinou isso. E Sofonias então trazia esses ensinamentos, reavivava esses ensinamentos. Mas quem que
quem que conseguia perceber que depois que Sofonias adentrava aquela casa, ela não era mais a mesma, porque as suas energias, a irradiação de Sofonias em torno do Evangelho era tão forte, que envolvia tanto a casa e as pessoas, que depois daquele dia e por muito tempo, elas ainda ficavam nesse avivamento e não poucas vezes, realmente, não mais buscavam as questões materiais. Se sensibilizavam de tal forma que buscavam as questões espirituais. Iam buscar saber o que o Senhor falou. Iam se interessar novamente pelos ensinamentos dos profetas antigos. Era um reavivamento do Evangelho. E jamais, em nenhum momento, associavam tal fato a Sofonias. Jamais associaram isso a ele. Isso aconteceu na época do Francisco também. Com aquele quarto louquinho, o Egídio. Ele, quando começou o seu trabalho no bem, quando começou a participar na tarefa com Francisco, ia aos lugares, conversava com as pessoas, e as pessoas conversavam com ele, e se sensibilizavam, e ficavam maravilhadas, sensibilizadas para o Evangelho, ficavam mais envolvidas com as questões espirituais e edificantes. De tal forma foi isso que quando ele ficou em Perusa, na Itália, os próprios nomes maiores da Igreja Católica à época o procuravam, bispos faziam fila aonde ele estava para conversar com ele e saíam renovados, revigorados na proposta do Evangelho. O Papa, mais de uma vez, foi atrás dele, queria levar consigo para sua casa. Não, você fica comigo lá em casa, fica de amuleto, fica sentado na ponta e eu olho para você e pronto, basta, basta, porque se sentiam tão bem, tão envolvidos, tão maravilhados com Egídio, sem saber o porquê. Era porque ele era médium de Jesus, de Maria de Nazaré. Depois que Francisco de Assis desencarnou, era médium de Francisco de Assis. De Antônio de Pádua, depois que Antônio de Pádua desencarnou. Era um espírito tal e qual Antônio e Francisco, missionário enviado por Jesus. Mas na sua tarefa silenciosa. Silenciosa. Na sua mediunidade fluídica, que oferecia com uma mão, mas a outra, totalmente apagada, não era possível de ser vista. Fazia o bem e não era possível ver o bem que estava sendo feito. A humildade tão sublime, tão radiante, é a virtude excelsa. E para que não nos esqueçamos dela, para que pudesse estender as nossas vistas, que é aquela virtude mais sublime, mãe de todas que deveríamos buscar, foi o primeiro ensinamento que Jesus nos trouxe. Quando nasceu, onde nasceu e como nasceu, que todos nós sabemos. Era para dizer, sem falar, sem palavras, o que pautaria toda a existência do sol das nossas vidas, a humildade. Conhecendo-a, essa grande desconhecida da nossa vida, da nossa sociedade, do nosso planeta, vamos vê-la em todos os missionários da luz que Jesus nos envia. Em todos os profetas, em todos que continuaram ali à época de Jesus, levaram o Evangelho. E em todos que até hoje nos ajudam a lembrar, com a sua própria vida, dos ensinamentos dele. A humildade é a marca de excelência, a virtude excelsa de todos que seguem os passos verdadeiramente de Jesus.
Muita paz a todos. Senhor, te agradecemos, amigo, a oportunidade luminosa de te conhecermos um pouquinho mais, de algum modo de estarmos contigo por mais alguns minutos, para que, fortalecidos, revigorados, revitalizados, consigamos lá no dia a dia, lá fora, nos revestir com os teus ensinamentos, nos preencher com a tua vida e nos colocarmos cada vez mais em tua direção. Hoje, amigo, o mundo nos constrange, nos convida e tenta de todas as formas nos afastar de ti. E esses breves minutos possam trazer as forças para que consigamos lutar contra nós mesmos e vencermos finalmente o mundo íntimo e externo, alcançando a sua paz, a sua luz. Que essa paz que aqui nos foi dada, Senhor, possa envolver todos esses irmãos desencarnados aqui presentes, reanimando-os e revigorando-os também para seguir seus passos. E que ela possa permanecer conosco, esta paz, iluminando todos os caminhos de volta, para que possamos permanecer contigo, Senhor, retornando em paz e segurança aos nossos lares. E assim